Olá pessoal que acompanha o podcast da Festa do Arroz de Tremembé, aqui Marcos Ivan mais uma vez trazendo o seu cumprimento, jornalista independente, especializado em turismo, filiado à Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. E nós estamos hoje com mais uma personalidade destacada pela organização da Festa do Arroz de Tremembé, Isabel Cristina. Quem é você? Eu sou uma mulher comum. Eu brinco com a Luz que eu sou quase normal. Sou quase normal. Porque acho que normal, as pessoas acham que hoje uma mulher de 60, 65 anos tem que ficar em casa, cuidando de filho, de neto. Então, isso para mim não é muito normal, né? O normal é isso, eu fazer o que eu gosto. Participar de eventos da comunidade, estar no meio de pessoas bacanas, conhecer coisas bacanas, diferentes, né? Então, sou casada, moro em Tremembé, nasci em Tremembé, morei em outros lugares, mas a minha paixão de verdade é Tremembé. Simplesmente porque seu umbigo foi enterrado em Tremembé, né? Eu acho que é por isso. Você falou, é uma pessoa normal, que depois dos 60 anos seria normal ficar em casa. Na verdade não é, você está passando a ideia exatamente daquilo que as pessoas precisam entender. O normal para você é aquilo que te faz bem, não é isso? Isso, é ser feliz. Ser né? feliz. Eu gosto, sim, como eu falei, de participar de eventos de comunidade. Eu participo do coral da igreja, participo do coral lá de Tremembé, né? Pela prefeitura. Eu gosto de participar de eventos da igreja, eventos religiosos. Vou em eventos com os meus netos, sabe? Então, hoje, graças a Deus, a mentalidade está bem aberta, as pessoas estão bem abertas. E tomou-se consciência que não é mais para a gente ficar dentro de casa sem fazer nada, entre aspas, né? Porque a mulher não fica em casa sem fazer nada. Mas aí você fica reduzida a uma certa imagem de vida, né? Você fica reduzida a cozinhar, a fazer coisas ali dentro de casa, a cuidar dos netos, cuidar dos filhos. Aí, de repente, você olha assim para a vida e fala, opa, tem muita coisa bacana ainda que dá para fazer, que dá para eu construir, né? E eu acho que eu estou nessa fase agora. Eu passei da adolescência, agora eu estou nessa fase de aproveitar o que acontece, coisas boas. Você diz que trabalha muito com a religião, a igreja católica apostólica romana. Sim. E esse posicionamento seu, surgiu essa vontade de trabalhar a missão de evangelizar, de comunicar a palavra. Quando é que surgiu em você essa possibilidade de dar um pouco de você para transmitir a mensagem? Bom, eu venho de uma família católica. Então, eu fui criada na igreja católica, né? Eu fui criada ali na igreja do Senhor Bom Jesus, participando já ali ativamente. Eu sempre participei ativamente da igreja, né? Aquela fase que a gente, antigamente não tinha coroinha, mas tinha a Legião de Maria, tinha o apostolado, né? E eu sempre participei. Eu comecei ativamente depois que as minhas filhas cresceram um pouquinho mais, né? Que elas estavam com 7, 8 anos, eu tenho 2 filhas, e aí eu comecei a dar catequese. Eu morava num outro bairro, né? Morava ali no Jardim Santana, em Tremembé, e eu comecei a dar catequese, comecei a participar da renovação carismática, que eu sou apaixonada pela renovação até hoje. E aí foram surgindo os dons, né? Deus vai mostrando aquilo que Ele quer que a gente faça, né? A gente se abre, como diz Maria, né? Eis-me aqui. Perfeito. Quando você diz eis-me aqui, quando você faz essa entrega, o Senhor vai permitindo que aconteçam coisas novas na sua vida. Correto. E aí eu comecei a participar da renovação, fui para o Ministério de Cura e Libertação, o Ministério de Intercessão, né, que são ministérios divididos dentro da renovação. Eu ainda não sei se hoje ainda se fala assim, porque faz algum tempo que eu não estou ativa. E aí eu comecei, dei cursos em Ubatuba, em outros lugares, sabe, assim, dentro da renovação, trabalhando ali, o meu ministério, e a gente vai amando, né? Você vai se apaixonando por aquilo que você faz e você quer aprender cada vez mais. Toda paixão é assim, né? Se apaixona por algo, você quer aprender cada vez mais. E aí eu comecei assim. Aí há pouco tempo atrás, até uns dias atrás, eu estava gravando na Rede Bom Jesus em Tremembé, 2 dias na semana, um dia fazendo oração do terço, e no outro dia eu trazia alguém para dar a palavra. Era uma tarde de partilha, nosso momento de partilha.
nós demos uma paradinha no momento, por causa de Semana Santa, Páscoa, né? Uma correria. E vamos ver agora se eu volto a fazer esse trabalho ou não. Mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E naturalmente você se torna uma espécie de liderança dentro da comunidade, você é uma referência na comunidade, então você se torna responsável por muitas coisas, como Sim. já está escrito no Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Você se sentindo responsável, como que é conduzir uma comunidade, se dirigir a uma comunidade, sabendo às vezes das dificuldades que a própria comunidade enfrenta de relacionamento, de convivência, Sim. as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais de cada um, muitas vezes você se torna até aquele imã de trazer pedidos de ajuda. Como é que é isso para Isabel Cristina? Então, eu acho assim, muita responsabilidade a gente falar para quem está do outro lado sobre sentimento. Porque quando você começa a fazer um momento de oração, você não sabe quem está ouvindo, né? Pode ser pessoas católicas, evangélicas, espíritas. Então você tem que falar primeiramente do amor de Deus. Porque quando você abrange o amor de Deus, você não fala de religião. Exato. Né? Você amar a Deus e você amar o próximo não é religião. Então, isso é muita responsabilidade. Você tem que pensar muito no que você vai falar. Então, é trabalhoso, porque como que eu me preparo para isso? Rezando. Orando, né? Na oração. É só na oração, na leitura da Bíblia. Eu gosto muito de fazer leituras de vida de santos, que a gente leva muito como exemplo, né? Eu digo sempre para as pessoas, quando eu encerro o programa, eu gosto de rezar uma Ave Maria diante da imagem de Nossa Senhora. Mas eu explico, isso é apenas uma imagem. Para mim é apenas uma referência, né? É apenas um exemplo para mim, né? Então, que as pessoas levem isso para o meu lado particular, não querendo atingir alguém nesse momento. Esse momento eu me privo, assim. Esse momento é o momento de eu rezar a minha Ave Maria diante da imagem. É uma identidade, é uma segurança, é a minha identidade, é a confiança. Eu acho, de repente, o imaginar, você estar diante de uma imagem, não basta. É necessário que você tenha o sentimento, a Exato. fé, conduza as suas orações de maneira que ela transcenda aquele momento e realmente conecte o seu sentimento com o Deus da nossa crença. Sim, né? Sim. Porque eu penso assim, muitas pessoas que estão ali nos assistindo estão pela primeira vez. Sim. Às vezes, por acaso, pegou ali o celular, colocou ali no YouTube, estava aquele programa, eu vou assistir. Então, nós temos que ter o cuidado de atingir o coração e não de ferir o coração da pessoa. Então, é responsabilidade, sim, né? Para mim, que faz um programa religioso, para você que faz um programa diverso, porque você não sabe quem está ali do outro lado. Perfeito. E a nossa intenção que é levar paz, né? Levar tranquilidade, que a pessoa possa se identificar falando, nossa, eu gostei de ouvir aquilo, eu quero continuar assistindo esse programa porque ele me faz bem. E já existiu um momento, Isabel Cristina, sem citar nomes, logicamente, um momento que de repente alguém falou, Isabel, eu estava precisando de entender alguma coisa, de ouvir uma palavra, de perceber que alguém tem alguma coisa para me dizer, eu peguei, liguei o celular e ouvi a sua palavra. Isso mudou minha vida. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso. Aconteceu até recentemente agora, eu fazendo o programa, e eu cheguei em casa, que eu peguei o celular, alguém falando para mim, puxa, você deu uma resposta que eu precisava. Você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu falei, que bom, graças a Deus, que Deus me usou para que não seja só você, né? Mas que outras pessoas possam ter sido atingidas. Já aconteceu, sim, graças a Deus, várias vezes. É o que nós chamamos que é a ação do Espírito Santo em nós. Né? Porque até quando uma pessoa fala, nossa, você falou bonito, eu falei, não falei nada bonito, não. Porque se eu falar, vai ser só besteira, vai ser só bobeira. Então, quando você se coloca a serviço de Deus e permite que o Espírito Santo haja em você, o que vier tem que ser do Espírito Santo. Se fizer mal a alguém, alguma coisa está errada. Exatamente. Não é verdade? E assim também, né? Com esse depoimento seu, fica comprovado que, em termos de presença de Deus na vida das pessoas, não existe acaso, né? Não. Existe um momento. Então ele coloca o celular na mão da pessoa que precisa e usa um humano
para trazer a palavra até ele. Sim, não é isso? sim, nós falamos assim que entre nós, orantes, não existe coincidência, Não. e sim providência. Sim. Deus providencia todos os momentos para nós na hora certa. No tempo dele. No tempo dele. Isso. Sabe? O que acontece é que as pessoas não têm tempo, sabe? Quer que aconteça agora, hoje, tem que ser assim do jeito que eu quero. E as coisas de Deus não são assim. Porque quando Deus permite que aconteça uma coisa na nossa vida, é para nos ensinar. Sim, é o crescimento seu. É o nosso crescimento. Então, cabe a nós nos abrirmos a isso, né? A aprender. Eu aprendi uma coisa assim, quando acontece alguma coisa na minha vida que não é muito agradável, ao invés de eu ficar perguntando por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Não. Eu digo, para quê? Eu aprendi com um senhor da Seichonoye. Eu estava preocupado com algumas coisas há muito tempo já. Ele falou assim, Marcos, não se preocupe, agradeça. Então, a partir desse momento, nós aprendemos a ser gratos a Deus. Sim. Porque, naquele mesmo tempo, você disse, o tempo de Deus é diferente do nosso, e às vezes nós estabelecemos alguns limites, alguns momentos de retorno daquilo que nós queremos, Sim. e na verdade nós não promovemos ainda o nosso merecimento. Então Deus dá... Eu aprendi com uma criança em São Paulo, quando eu estava com o braço fraturado, ela disse, Deus, ela falou assim, tio, Deus não deu a dor para o senhor. Deus só dá aquilo que nós suportamos. Então, essa carga de responsabilidade que você tem, que outros da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica, ou de outras denominações religiosas que têm a referência em Deus, essa responsabilidade, na verdade, é o volume que você aguenta levar para transmitir a mensagem. Sim, né? com certeza. Eu sempre falo isso. Quando nós pedimos uma coisa para Deus, e eu quero que aconteça agora, eu dou o seguinte exemplo. Eu tenho uma neta de 10 anos de idade. Se a minha neta ficar insistindo comigo todo dia, querendo que eu dê um carro para ela, e para agradar a minha neta, eu vou e dou um carro para ela, o que vai acontecer? Vai encher a garagem de carro. Ela vai bater em alguém, ela vai matar alguém, ela vai se machucar, ela vai se ferir. Por quê? Porque não estava preparada, porque não era o tempo certo dela. E na vida espiritual eu entendo assim também. Tudo tem o tempo certo. Eu hoje posso não estar preparada para fazer uma coisa que eu quero muito, quero. Não, Deus vai me ensinando, vai me dando tempo, vai colocando pessoas na minha vida, no meu caminho, que vão me ensinar. Aí vai chegar um tempo lá, nossa, agora eu estou preparada para aquilo. Então nós temos que aprender a esperar as demoras de Deus. Sim. Com gratidão. É isso que você falou. Agradecer. Vamos sim. agradecer pelo que nós temos, né? Eu falo muito sobre alimentação. Eu não quero comer isso, eu não gosto disso. Falo, puxa vida, com aquela guerra lá, tem criança que está no meio do lixo, não tem opção de comer e adoraria comer uma batatinha frita. Exatamente. Então, nós temos que agradecer, porque hoje nós temos batata frita, que nós temos chuchu. Eu vou lá no meu quintal, colho o chuchu, faço uma saladinha e fico feliz da vida. Exatamente. Não é verdade? E já é bíblico também. Há tempo para tudo. Tempo de orar, tempo de sorrir, de dançar, exatamente, de cantar, de calar. Exatamente. Como você disse, o Pequeno Príncipe, né? Uhum. Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Exatamente. A partir do momento que eu estou diante de uma rede de televisão, diante de um rádio, diante de uma emissora, eu sou responsável pelas pessoas que estão me ouvindo. Sim. Exatamente. Eu não posso ficar falando besteira, magoando, xingando as pessoas, dando nome às pessoas, né? Exatamente. Você é isso, você é aquilo. Não. Não, eu acho que, na verdade, quando você começa a usar essas, digamos, ferramentas Sim. de querer aparecer, faz com que realmente o seu trabalho todo desande numa água à toa, né? Então, enquanto você constrói uma família, constrói um pensamento de um jovem, ou mesmo de uma pessoa mais idosa, em cima de fundamentos de liberdade, de religiosidade, sim, de dignidade, você está construindo não só aquela pessoa, mas está edificando a sua própria pessoa na presença do Deus que você crê, do Deus que alimenta, do Deus, sim, que provê. Verdade. Então, a partir do momento que você tem esse fundamento, esse entendimento, você, com toda certeza, vai ter alguém que vai te ouvir, vai precisar te ouvir, e, por incrível que pareça, vai ser o multiplicador da sua palavra. Isso é muito bom, não é verdade? Porque quando nós falamos, eu estou aqui falando com você, mas tem
quantas outras pessoas ouvindo, precisando ouvir exatamente aquilo. Isso, como você perguntou no início, é uma grande responsabilidade. Porque eu tenho que ser, o que eu estou falando aqui, eu tenho que ser na minha casa, eu tenho que ser em qualquer lugar que eu vá, né? Sim. Porque eu falo assim para as pessoas, se você chega na igreja, você está num grupo de oração, você pede para todo mundo bater palma e levantar a mão, todo mundo faz isso. Agora você vai em outro lugar e faça a mesma coisa. Né? Seja você mesma. Exatamente, tem que ser autêntico, né? É uma grande responsabilidade. Aliás, um amigo meu uma vez escreveu assim: o futuro será consequência da nossa consciência ou da nossa omissão. Verdade. Se você tem consciência daquilo que é melhor para você, você falou uma palavra também num dos programas que você faz, que é partilha. Quando você partilha aquilo de bom que você tem, nunca vai faltar. Porque o meu pai me ensinava sempre, quando você divide, você soma. Verdade. A partilha é isso, né? A partilha é exatamente isso. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu levo muito comigo, isso, sabe? A minha avó falava sempre assim para nós: quem come e guarda, arruma a mesa 2 vezes. Sim. E hoje, na prática, eu vejo que é exatamente isso. Essa semana eu tive no médico, sentei do lado de uma pessoa que eu não conhecia, e de repente ela estava conversando comigo sobre sacerdote, sobre não gostar disso, não gostar daquilo. Eu fechei os olhos, fui ouvindo e fiquei dentro de mim assim, vindo do Espírito Santo. O que eu falo para essa mulher, né? Aí eu falei para ela: olha, eu aprendi uma coisa que eu levo para minha vida. Quando eu vou na missa, eu olho um sacerdote lá na frente, e quando você vai na sua igreja, não é aquele pastor que você gosta, não é aquele dirigente que você gosta, você fecha os olhos e fala: é Jesus que está ali. Perfeito. Então, dentro disso tudo que nós conversamos, é importante destacar, você me disse que hoje você trabalha na TV, Bom Jesus, tem uma missão de partilha, de oração, do terço, e você também confecciona terços. Sim, é uma paixão também. E como é que é confeccionar terços? É uma oração a cada conta também? Sim, é interessante, é isso mesmo, né? Eu costumo colocar na alguma rede católica e normalmente tem oração de terço e tal, eu estou lá fazendo, assim. É muito gostoso, sabe? Porque quando você faz um terço e você coloca, por exemplo, eu faço Jesus Misericordioso, é interessante. A primeira pessoa que olha é aquilo realmente que parece que você fez para ela. Sim, sabe? Sim. Não é uma coisa aleatória. Você faz uma coisa aleatória. E cada terço que eu confecciono é diferente. É diferente um do outro, tem sabe? Um sentimento, tem uma história, Sim. Tem um momento. Sim, e de repente verdade. até uma terapia até emocional para você. Para mim é muito bom, porque é gostoso você fazer aquilo que você gosta, né? E quando eu aprendi a fazer terço, a minha intenção era essa. É também uma forma de evangelizar, né? Sim. Eu vou vender terço, as pessoas gostam, vou presentear, né? É muito gostoso. Eu sou artesã e nesse tempo de artesanato eu fui melhorando, fui mudando, né? E agora, no momento, eu estou fazendo terço. Mas eu já fiz muitas outras coisas. Gosto muito de fazer crochê, de inventar coisas. Eu gosto muito dessa área, sabe? O artesanato ajuda na renda familiar, Isabel? Sinceramente, não. Não. Mas por quê? Porque falta oportunidade, falta uma possibilidade de você comercializar melhor os seus trabalhos? Sim. Ou falta uma leitura do povo ainda, ou algum tipo de incentivo para que o artesanato, que é considerado um dos itens importantes para o turismo de cada cidade, faltaria talvez assim um pouco mais de uma pegada de orientação, de divulgação do trabalho do artesão na nossa região? Olha, eu acho que isso já melhorou muito, né? Em Tremembé, por exemplo, nós temos Feira do Artesanato, nós já tivemos o Solar das Artes, nós temos feiras na cidade. Eu acho que já melhorou muito. Mas eu acho assim, hoje as pessoas estão com muita pressa. Elas precisam de um presente, elas correm na primeira lojinha que elas acharem e ali elas vão achar preços acessíveis a tudo, né? E eu acho assim também, o que falta de incentivo, eu acho que é um pouco meio particular,
sabe? A vontade de fazer. Eu acho que é meio particular. No meu caso hoje, por exemplo, se eu me empenhasse mais em sair para vender, talvez eu tivesse isso. Porque eu tenho amigas Sim. minhas que vivem realmente dessa renda, né? Eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso. Mas como eu tenho muitas outras coisas para fazer, fica difícil para mim, sabe? Trabalhar numa feira, ficar o dia todo numa feira, e eu penso assim, eu podia ficar o dia todo com meus netos. Eu podia ficar com a minha família, Sim. sabe? Então, isso para mim é meio particular, é bem particular. Mas eu acredito que tem pessoas que vivam, né? Assim, quem, por exemplo, faz e leva para algum lugar para vender, e fica ali o dia todo para vender, não é possível que não venda nada. Sim. Não é verdade? Mas no meu caso, hoje, o que acontece é isso. Eu gosto muito de estar com pessoas. Perfeito. E eu acho assim que a vida é tão curta, passa tudo tão rapidinho. E aí você perde a oportunidade, sabe? E eu gosto muito da minha família. Minha família é maravilhosa. A família é tudo, né? A minha família é maravilhosa. Meus sobrinhos, meus cunhados, todos. A gente é muito unido. Então, chega de domingo, a gente se reúne para almoçar em algum lugar, sabe? E aí eu fico pensando, ai meu Deus, se eu estivesse numa feira, eu ia estar sozinha lá. Com amigos, com pessoas que a gente conhece, mas não estaria com a minha família. Sim, e com a responsabilidade de não sair do local, né? Não pode. Mas, então, por exemplo, se você tem essa possibilidade de conviver com a família e talvez ainda em alguns momentos trabalhar com o seu artesanato, é o ideal. Mas existem pessoas que ainda hoje dependem, têm necessidade do artesanato como um aumento da renda familiar. Sim, eu conheço principalmente pessoas. na atual condição que nós vivemos, que tudo é muito caro. Então, é nessa situação que eu coloco, falta a divulgação ou o próprio artesão não tem aquela preocupação de se tornar um pouco mais autônomo e vender o peixe dele do jeito que ele acha que precisa? Olha, essa segunda parte é muito importante. Eu acho que a pessoa tem que sair à luta. Sai à luta, né? Eu teve uma época que eu fazia bombons, trufo, brigadeiro, biscoitinho, e eu saía para vender, entendeu? Você pega ali a sua maletinha e vai nas lojas, oferece para todo mundo. Você ficar dentro de casa, ninguém vai adivinhar o que você está fazendo, não é verdade? Então, eu acho que falta um pouco isso. Mas o que acontece hoje para o artesão? Os locais estão sendo alugados por um preço meio alto. Eu sinto isso. Porque, assim, por exemplo, eu vendo um terço por R$20, né? Aí eu vou num lugar e me cobram 60. Tem que vender 3 terços para poder pagar o lugar. Só para pagar, né? Porque aí você fica o dia todo, você come. Tem alimento, tem água, tem... Tem água e você quer comprar alguma coisa. Sim, você quer. Você vai lá na feira, você já comeu, mas você quer ir lá comer um pastel, você quer comer um bolo diferente. Pastel de feira é delicioso. Menino, não tem igual não. Pode fazer em casa que não tem igual. E essa vontade, às vezes, você tem que suprimir por conta da renda do artesanato. Então aí, essa semana eu fui convidada para participar de uma feira e eu falei para ela, se desculpe da sinceridade, mas assim, proporcione algo mais ao artesão, né? Porque tudo bem, nós vamos pagar R$60, nós vamos pagar. Aí você vai nos dar 2 mesas, dá mais uma, né? Combina um lanche comunitário, né? Cada um leva uma coisinha lá e fica lá, sabe? Então eu acho que o que falta é um pouco de criatividade. Das duas partes. Eu acho que sim. De quem promove e de quem participa. Eu acho que sim. E as cidades, elas estão meio restritas. Tipo assim, eu não sei como está funcionando hoje em Taubaté, mas há um tempo era assim. Só pode vir artesão de Taubaté. Só pode vir artesão de Tremembé. Aí fica difícil pra gente, né? Sim, as opções se tornam limitadas, né? Exatamente, fica difícil. Por falar em opções, como que é agora a Isabel Cristina, a partir do momento que ela foi convidada como uma excelente opção para a apresentação da Festa do Arroz de Tremembé? Isso é bondade sua, excelente opção, é bondade sua. Mas se você for convidada, se a festa é sensacional, se a festa dá 15 anos em cartaz... Você falou a palavra certa. Você também é uma opção ideal para fazer a festa acontecer, porque a responsabilidade que nós já dissemos lá atrás está nas suas mãos durante os dias da festa. É verdade. Também. Olha, a Festa do Arroz, para mim, Isabel, é uma realização, vamos dizer. Porque ali, graças a Deus, a Marisa com a Lúcia, elas me dão liberdade de trabalho.
sabe? Porque é muito difícil, né? Você trabalhar, você pode falar só isso, só isso, só isso. Meio que não ia funcionar comigo. Sim. Então, a festa do arroz, o que acontece? Eu faço aquilo que eu gosto. Eu brinco no palco, eu chamo os artistas. Eu tenho liberdade, por exemplo, de chamar o Freire pelo nome, pelo jeito que eu falar com ele, sabe? Eu, por exemplo, a menina vai se apresentar e eu vou lá e falo, pessoal, olha, agora dispenso apresentações com vocês, fulano de tal, sabe? Então, isso me deixa muito feliz, né? E eu brinco com os tendeiros, eu chamo os tendeiros lá em cima, eu como. Sim, isso é natural. Eu como meu arrozinho doce, eu tomo meu cafezinho e eu distribuo para as pessoas ali. Falo, isso daqui vai para você aí, tá? Então, isso para mim é muito legal. É como eu vejo a festa do arroz hoje em Tremembé. Eu conheço a Marisa com a Lúcia há muito tempo e eu sei que a Marisa já tinha isso no coração e na mente dela, sabe? Há muitos anos atrás ela já tinha falado para mim, não, a gente podia valorizar o arroz aqui em Tremembé, uma coisa tão bonita, tão bacana. E Tremembé tem uma história bonita, né? Sim, sim. Tem os trapistas, tem Carmelita, tem uma história muito bonita. E tem muitos cantores e atores, né? Tremembé é uma cidade muito rica. E aí, de repente, vem essa ideia da festa do arroz, sabe? As primeiras festas, eu trabalho desde a primeira festa, foi uma loucura. Foi uma loucura. Ele falou, essa Marisa é louca. Completamente. Contou, aí juntou com a Lúcia, mas não deu doidou outra. De vez. Não deu. Gente, ele é louco, ele faz uma coisa dessa. Aí você olhava lá de cima, essa festa é para quantas pessoas? Não, gente, não tem condição. Você olhava lá em cima, estava tudo lotado, lotado, lotado. E uma coisa bacana dessa festa, o clima, o ambiente. A segurança. Gente, é fantástico. Você não vê... Olha, eu moro em Tremembé a minha vida inteira. Eu estou com 65 anos, sempre morei em Tremembé. E eu deixei há muitos anos de frequentar festas públicas, por causa do perigo. Sim. E a festa do arroz, tranquilamente. Você está em casa, né? Tranquilamente, sabe? E você conversa com pessoas diferentes, com pessoas que vieram de outros lugares, de lugares longes. Sabe, eu costumo perguntar ali, né, quem é de Minas, não sei o quê. O pessoal todo brinca, bate palma. E você vê que é verdade, não é só para bater palma e brincar. É porque eles vêm mesmo ali. E uma coisa que eu acho bacana na Festa do Arroz, que ela abriu o espaço de emprego. Exatamente. Essa é a função de qualquer festa. Gente, isso, para Tremembé, eu falo, gente, Tremembé é uma cidade pequena que deveria gerar emprego para quem mora aqui em Tremembé. Aí a Festa do Arroz veio e fez isso. Aconteceu. Não é verdade? Porque valoriza o nosso comércio, valoriza a comida dali. Gente, é maravilhoso. Ontem eu tive uma pessoa que falou assim, olha, eu vou todo ano lá na Festa de Tremembé. Por quê? Porque ela se sente bem, ela se sente em casa. Sabe? Então, eu quero, assim, deixar isso bem claro. Que bom que a Marisa é uma doida e a Lúcia também. Conta para nós agora, nós estamos encerrando esse nosso bate-papo, que poderia ir até mais tarde. Como as pessoas podem acessar o seu trabalho de evangelização pela Rede Bom Jesus? Qual é o canal? Como que a pessoa acessa esse trabalho seu de levar a palavra? Então, na Rede Bom Jesus, nós gravamos o texto, né? E é só acessar lá no YouTube, Rede Bom Jesus e Tremembé. Né? O meu programa é Momento Mariano com Isabel Cristina. Facinho, ali você tem as missas, tem jornalismo, tem vários programas. Né? Agora, naquela câmera ali, você faz o seu convite pessoal para o pessoal estar na Festa do Arroz em Tremembé. Gente, vocês não podem perder a Festa do Arroz. É o quê? Eu não tenho nem palavras para dizer. É um prato cheio. É um prato cheio. Mas olha, será um prazer imenso ter você na Festa do Arroz em Tremembé mais esse ano. Você não vai se arrepender, porque está assim maravilhoso. A organização está muito bacana, está tudo muito bem feito, comida maravilhosa. E o espetáculo, gente, vocês não sabem, as músicas, os cantores, coisa linda, vale a pena, é um ambiente familiar que você pode ir com a sua família, você pode se sentar, almoçar e participar. Você vai ser muito bem-vindo a Tremembé.
A nossa gratidão, Isabel Cristina. Eu agradeço a você, Ivan. A quem nos acompanhou até agora, desejando que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade nos podcasts da Festa do Arroz Tremembé 2024.